Antes de falar especificamente sobre o assunto desse vídeo, eu gostaria de apresentar as minhas estantes, fazer como os dizem booktubers um bookshelf tour. Esse aqui é a estante onde estão meus livros de youtubers, alguns livros assim mais independentes, minhas agendas, a Malak anos 80, esse aqui é do aniversário de Sorocaba. Esse aqui são, no V aqui, são livros didáticos, inclusive dicionários relacionados à língua espanhola. Aqui alguns livros devocionais e também livros da coleção da Folha de música clássica e alguns inários também. E finalmente alguns livros desses que os booktubers gostam muito de ler, algumas bíblias. E aqui ó, estão livros meus, todos os livros meus que eu publiquei até agora, desde o mais antigo, que é esse aqui, até o mais recente. Inclusive, este livro aqui é o livro mais recente da minha autoria. E quem já leu esse livro sabe que parte do assunto desse livro tem muito a ver com essa camiseta. Então essa camiseta tem muito a ver com o que é falado, um dos assuntos abordados por esse livro. Então, se você quer saber qual é a relação entre esta camiseta e esse livro, é só adquiri-lo no Clube de Autores, deixar ali aqui na descrição para você adquirir este e outros livros que você desejar de minha autoria. E deixa eu dar uma pausa primeiro. Existe um livro, um vídeo que eu publiquei no meu canal, se eu não me engano, em 2017, chamado Vulnerabilidade e Atitude. Eu gravei esse vídeo quando eu estava tentando subir o Morro do Cristo lá em Poços de Caldas. Acabei subindo pro lado errado, então o que aconteceu serviu de inspiração para eu publicar esse vídeo que já tinha intenção de falar sobre esse assunto, mas eu quero, por meio deste vídeo agora, eu quero fazer um complemento, quero reforçar o que eu disse naquele vídeo. Porque, infelizmente, muitos influenciadores acabam tentando justificar muitas coisas que acontecem em suas próprias vidas pessoais e até mesmo nas vidas de outros influenciadores. Muitas coisas do dia a dia acabam usando a vulnerabilidade como justificativa para muitas coisas que tem dificuldade para abrir mão, tem dificuldade para renunciar, então acaba usando como justificativa essa tal vulnerabilidade. Mas uma coisa eu digo com toda franqueza: vulnerabilidade jamais deve ser desculpa, jamais deve servir de licença para você continuar pecando. Se você tem dificuldade para abandonar um certo pecado, para abandonar uma certa prática que afasta você de Deus, a vulnerabilidade jamais deve ser usada como justificativa, como desculpa, como licença para você continuar pecando. Você deve buscar Deus incessantemente, você deve buscar Deus a todo tempo, priorizar a vontade de Deus acima de qualquer outra. Você tem que priorizar a vontade de Deus acima de qualquer outra coisa em sua vida. Por mais difícil que isso seja, a vontade de Deus deve estar sempre em primeiro lugar. E dias atrás eu assisti um vídeo da youtuber querida Dani, Daniele Cristino, o nome dessa missionária. É um vídeo chamado Você Não Está Frio, falando a respeito da frieza espiritual. E eu deixarei aqui no canto superior direito para você assistir. E o comentário que eu fiz a esse vídeo acabou servindo como esboço para este vídeo. Porque a Daniele Cristine, a missionária querida Dani, ela falou que nesse vídeo, Você Não Está Frio, falou que uma das principais... eu entendi da seguinte forma, que uma das principais artimanhas do diabo é o diabo apresentar o pecado como sendo algo gostoso, algo saudável, algo interessante, porque o ser humano, a carne acaba sobrepujando o entendimento humano. Então, por conta das inclinações da carne, por conta do desejo do ser humano de ser imortal, de ser feliz, então o diabo apresenta o pecado como algo que possa satisfazer isso
E o ser humano precisa constantemente disso, como se fosse um vício mesmo, como se fosse uma droga. E no caso o pecado nos satisfaz, nos dá prazer e tal, mas é algo momentâneo, algo passageiro, que você tem que sempre ter que repondo o vício, como acontece por exemplo com o crack, quanto mais você usa, mais viciado você fica, e mais você tem que repor, mais você tem que consumir, porque chega a tomar, aquilo chega a aprisionar você de tal maneira que você não consegue mais se ver livre daquilo, você até deixa de comer, você perde a fome, você perde a vontade de viver, você vive em função daquilo. De tanto que o crack e outros tipos de drogas aprisionam você. Desculpe-me que eu tô resfriado. Desculpe-me se eu ficar o tempo todo mexendo no nariz, é que eu tô resfriado, então esse clima tá muito maluco. Mas enfim, voltando aqui. Como aconteceu lá no Éden, por exemplo. O diabo enganou Eva, primeiramente Eva, depois Adão. Então, a ponto de fazer o próprio Deus, no caso Satanás, o diabo, disfarçado de serpente, ele enganou Eva de tal maneira que fez passar o próprio Deus por mentiroso, dizendo que Deus não queria que Adão e Eva comessem do árvore do conhecimento do bem e do mal, porque sabia que eles seriam como ele, então como se Deus estivesse escondendo do ser humano isso, não querendo que o ser humano fosse como Deus, e assim como o diabo se rebelou contra Deus, ele também queria que o ser humano se rebelasse contra Deus, fazendo Deus passar por mentiroso, como diz lá em Gênesis, capítulo 3, versículos 4 a 7. No caso, que mostra o diabo enganando Adão e Eva. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Aconteceu o seguinte: o diabo enganou Eva de tal maneira que fez Eva desejar aquela árvore, como se aquela árvore fosse algo que Deus estava tirando dela e de Adão para que eles não fossem como Deus tal, e não gozassem da mesma posição que Deus gosta. Ou seja, Deus colocou no coração de Eva a ambição, a dúvida, até mesmo questionando se Deus era realmente bom como mostrava ser. Então foi um monte de coisas que começou a acontecer. Aí por causa disso, por causa da beleza do fruto, tal, da aparência, aí Eva acabou cedendo a tentação, o engano do diabo, deu para Adão, aí no fim aconteceu tudo o que nós já sabemos, né? Que Deus foi atrás de Adão e Eva, eles se esconderam, aí Adão culpou Eva, Eva culpou a serpente, tal, aconteceu quando o pecado vem, ele vem para detonar mesmo, para destruir, é como se fosse uma tempestade assim que surge de vez em quando, destrói tudo que encontra pela frente, um furacão, né? E um terremoto, enfim, destrói tudo que encontra pela frente, um tsunami, e sobra muito pouco. E graças a Deus sobrou alguma coisa, e disso que sobrou, Deus começou a fazer o seu plano de salvação para que Jesus viesse a essa terra e morresse em nosso lugar. Então, isso levando em conta, Adão e Eva pecaram, mesmo no Éden, que é o jardim que Deus criou especialmente para o ser humano. O ser humano foi tão ingrato, porque o vídeo que eu mencionei aqui da querida Dani fala da ingratidão, da relação entre a frieza espiritual e a ingratidão. Então o ser humano é tão ingrato, é tão mal agradecido, que Adão e Eva pecaram em pleno jardim do Éden, que era o jardim perfeito, o melhor jardim que existia na face da terra, que o ser humano criou especialmente para o ser humano habitar nele. E mesmo assim aconteceu tudo o que aconteceu, e o ser humano pecou não apenas por desobedecer ao Criador, mas também por ser ingrato ao Criador, cedendo ao ardil, ao engano da serpente, para desejar ser como Deus, assim como Lúcifer desejaram um dia, conforme está lá em Ezequiel capítulo 28, versículo 15, que diz assim: perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti.
porque no caso Lúcifer era um dos principais anjos do céu, ele acabou pecou, se rebelou contra Deus, acabou sendo expulso do céu, levou com ele 1/3 dos anjos. Eu já ouvi uma pregação recentemente dizendo que esse 1/3 dos anjos que foi expulso do céu seria reposto pela humanidade. A humanidade que, no caso, aqueles que forem arrebatados, forem para passar a eternidade com Jesus, como eu creio que serei, espero que você seja também, e passaremos a eternidade com Jesus e reporemos esse 1/3 dos anjos que acabou sendo expulso de lá e que serão destruídos no juízo final. E o que mais que eu poderia falar? Enquanto o diabo ele tenta nos seduzir, apresentando-nos coisas superficiais, coisas que satisfazem apenas nossa carne por um breve momento, Deus nos apresenta somente aquilo que é eterno e satisfaz nosso espírito. Pois só assim cumpriremos o propósito pelo qual fomos criados. E como diz lá na Epístola de Tiago, capítulo 3, versículo 17. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. E essa sabedoria, no caso a sabedoria de Deus, ela nos faz ter a consciência de que tudo que nos rodeia, apesar de lindo, é passageiro, é algo que algo muito melhor está sendo preparado para nós na eternidade. Como também o apóstolo Pedro, lá na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 10 a 13, nos diz: Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra, e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém serem em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Então, devemos ter a consciência de que a vulnerabilidade, a nossa condição de seres humanos pecadores, mesmo após recebermos a Cristo como Senhor e Salvador, continuamos sujeitos ao pecado. Enquanto estivermos nesse mundo, estaremos sujeitos ao pecado. Mas a grande diferença entre nós e aqueles que ainda não tiveram encontro com Jesus, ainda não foram lá recebidos no reino de Deus, é que nós nos arrependemos. Nós pecamos e nos arrependemos. Já aqueles que estão no pecado, ainda estão afastados de Deus, eles pecam, mas não sentem nenhum remorso, não sentem nenhuma tristeza, não sentem nada. Às vezes até sentem tristeza, mas eles estão tão acostumados com o pecado, o pecado faz parte da vida deles de tal maneira que eles não sentem nada, nenhum peso na consciência, nenhum remorso, nada. Porque eles já estão aprisionados pelo pecado. Agora nós, como povo de Deus, quando pecamos, nós nos arrependemos, nós nos sentimos mal, o Espírito Santo nos incomoda e nos leva ao arrependimento e nós voltamos a ter comunhão com Deus. Mas jamais, em hipótese alguma, devemos usar a vulnerabilidade como desculpa, como pretexto para continuarmos pecando. Por isso é que nós devemos buscar constantemente a Deus, priorizar a vontade de Deus acima de qualquer outra coisa nas nossas vidas. E eu quero encerrar lendo 2 textos bíblicos para reforçar isso que eu estou dizendo. Primeiramente, Romanos 5, a partir do versículo 20, que diz assim: Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas aí você pode dizer: então a graça chegou, podemos fazer o que quiser, porque já estamos salvos, não sei o que. Não é nada disso. Continuando o texto aqui, no capítulo 6 de Romanos, os 2 primeiros versículos, versículos 1 e 2, o apóstolo Paulo alerta para o seguinte: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Portanto, aqueles que renasceram, foram lavados, remidos pelo sangue de Jesus, foram selados pelo Espírito Santo e agora vivem no reino de Deus, fazem parte da família de Deus, eles
Continuam pecando, sim, porque nós ainda estamos presos à carne, ainda estamos presos a esse corpo corruptível, mas nós nos arrependemos, nós pedimos perdão a Deus, nós nos colocamos diante de Deus em arrependimento, em confissão, e para que a comunhão nossa com Deus, por meio do Espírito Santo, seja restabelecida. Portanto, a partir do momento que você usa a vulnerabilidade, a partir do momento que você usa a nossa condição de pecadores como desculpa, como pretexto para continuar pecando, sinto muito, mas ou você nunca se converteu ou você é muito imaturo espiritualmente. Você precisa beber da água da vida, você precisa se alimentar com a palavra de Deus para saber como proceder quando o pecado está à nossa frente, para que você possa resistir ao pecado. E nós só conseguiremos resistir ao pecado quando estivermos firmados na rocha eterna que é Jesus Cristo, quando estivermos em comunhão com Deus, buscando a palavra, orando, jejuando até se for o caso, para que o Espírito Santo nos revista com a armadura de Deus e tenhamos autoridade para enfrentar as forças do mal, porque não por nossos próprios esforços, que jamais conseguiremos por nossos próprios esforços, mas com a ajuda de Deus seremos mais que vencedores. E finalmente, o último texto que eu quero ler aqui é o de Filipenses, capítulo 4, primeiramente o versículo 8, que diz assim: quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. E mais adiante, os versículos 12 e 13. Sem estar abatido, e sem também ter abundância, em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Ou seja, fracos, sim. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, sim, como diz lá em 2 Coríntios 12. Mas a nossa força não é nossa, ela vem de Deus. Então devemos buscar constantemente a Deus, para que apesar do pecado nos rodear, apesar da carne nos incomodar, nós estejamos totalmente firmados em Jesus, por meio da leitura da palavra, por meio da oração, por meio da comunhão com Deus, na busca pelo Espírito Santo, pelo esclarecimento do Espírito Santo, para que tenhamos como condições de vencer o pecado e em Deus temos a vitória. Então que fica com esse recado para o seu coração. Leve isso para a sua vida não como algo ruim, mas como algo bom, que seja para a sua edificação, para a sua maturidade espiritual. Que Deus abençoe, que Deus oriente. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe seus favoritos, inscreva-se no meu canal, que Deus abençoe. Inscreva-se também no canal da Daniela Cristine, que eu deixarei aqui para você dar uma olhada lá, se inscrever. Com certeza você será muito identificado por aquele canal. Que Deus abençoe e até depois, se Deus quiser.